Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar na presença de vocês nessa segunda-feira, dia 5 de outubro, para mais uma palestra, para mais um encontro semanal do Centro Espírita Luz e Paz. Muito obrigado a você que nos permite semanalmente entrarmos em vossas casas, compartilharmos aí da noite da segunda-feira com vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia de sempre. Vamos, antes de apresentarmos o nosso tema, vamos fazer a nossa prece inicial, solicitando aí a presença de Jesus, a presença da boa espiritualidade, para nos intuir, para nos abençoar, nos iluminar, que o estudo de hoje possa vir a resultar em frutos, em bons frutos para nós, que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento, nós possamos aprender um pouco mais sobre o tema proposto pela doutrina espírita. O tema proposto na noite de hoje, dia 5 de outubro, pessoal, é um tema bem denso, um tema bem extenso, que muito conhecido na doutrina, que é a obsessão. A obsessão, pessoal, é a influência negativa exercida por um espírito, encarnado ou não, a outro espírito. Também podendo o obsediado estar encarnado ou desencarnado. A obsessão ela é vulgarmente atribuída a uma ideia ou a um desejo muito profundo por algo ou alguém. Mas a doutrina espírita vai além desta definição que se dá à obsessão. De acordo com Allan Kardec, pode-se encontrar escondido na obsessão algum tipo de débito kármico, impresso diretamente no perispírito do obsediado, trazido de uma vida passada. Aí, pessoal, essa que é a obsessão kármica. E se nós formos tratarmos a obsessão como uma dívida, como um débito, nós temos que entender também que existe um credor e um devedor. O credor, nesse caso, é o obsessor e o devedor é o obsediado. Se tratarmos a obsessão como um débito. Tá? Então, e esse débito, por assim dizendo, decorre de onde? Decorre de algum envolvimento anterior entre o devedor, entre o credor, entre o obsessor e o obsediado, onde um deles se encontra prejudicado de alguma forma e se sentirá no direito de quitar essa dívida aí de algum meio. Tá, gente? Então, essa é a obsessão. A obsessão entende-se por uma dívida e entende-se também como credor e devedor, o obsessor e o obsediado. Tá? E fora essa questão da dívida, a obsessão também pode ser atribuída a uma disfunção moral aí que a pessoa possui, o que vai deixar o seu padrão vibratório um pouco mais baixo e vai sintonizar com algum irmãozinho aí também de frequência baixa, de padrão vibratório baixo. Vamos aí, pessoal, então estudar sobre as causas da obsessão. Vamos expor as causas da obsessão. Basicamente, como a gente falou aqui, elas se subdividem em duas causas: a kármica e a invigilância. A kármica é aquela que a gente acabou de falar agora, que é uma dívida da vida anterior. Esse débito, ele precede a vida atual por atos praticados em alguma existência anterior, prejudicando gravemente uma outra pessoa que após esse desterro físico, após o seu falecimento, tentará de alguma forma quitar esta pendência. Tem uma passagem no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, onde uma mulher procura um centro espírita relatando dores no corpo. Desde criança ela tinha dores no corpo e não tinha médico que curasse ela. Então ela procurou no centro espírita o auxílio a esse problema, a essa moléstia. E, para sua surpresa, teve a comunicação de um espírito obsessor que vale a pena até eu
fazer a breve leitura deste trecho aí para vocês. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir a ponderação do doutrinador, disse que só deixaria se ela pedisse perdão. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei do amor e os ensinamentos evangélicos que o espírito veio a reviver, recusou-se a pedir perdão a um escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. Ou seja, ela, além da obsessão kármica, e esse é um exemplo, ela fez muito mal a uma pessoa na vida anterior, e essa pessoa hoje, num plano diferente dela, enquanto no plano espiritual, ela está querendo de alguma forma quitar esta dívida que ela contraiu lá naquela outra encarnação. Mas mesmo assim, ela não aceitou pedir perdão àquele que ela fez mal naquela vida passada. Muito triste isso, né, gente? Essa, então, é a obsessão kármica. A segunda causa da obsessão é a invigilância, pessoal. Que nada mais é do que a falta de seguir os preceitos e ensinamentos divinos, né? Essa causa pode levar as pessoas à obsessão ainda na vida presente, diferentemente da condição kármica, que vem gravada no nosso perispírito desde o nosso nascimento, como a gente acabou de falar, né? A invigilância, ela se caracteriza pela falta de moral, pela avareza, pensamentos ruins, vícios, revolta, ódio, enfim, todas essas situações aí que resultam na baixa da nossa frequência energética. E tudo isso, pessoal, pode ser controlado pela oração. Ou seja, devemos sempre estar vigilantes, né? A gente tem que se perceber, nos policiar em nossos sentimentos e também em nossos pensamentos. E se algo está um pouco fora do controle nesse sentido, o remédio é a oração. A oração, pessoal, é o primeiro refrigério do nosso espírito contra a obsessão. É aquele antigo preceito entabulado pela doutrina espírita do orai e vigiai. Quando nós percebemos que algo está nos incomodando sem motivo, às vezes até temos algum motivo, mas parece que ele está potencializado, a famosa tempestade no copo d'água aí que a gente naturalmente, às vezes, causamos, nós devemos nos prostrar a Deus e orar para o nosso padrão de pensamento não abaixar e nós acabar sintonizando com algum irmãozinho obsessor, pois é nesses momentos de fraqueza, pessoal, né? E todos nós temos momentos de fraqueza que abrimos as portas, meio que sem querer, para os nossos amiguinhos espirituais aí nos obsediarem. E ainda, pessoal, a obsessão derivada da invigilância também pode ocorrer quando não praticamos o bem, quando não praticamos a bondade, mesmo que oportunizado a nós fazê-la, né? Por ociosidade, por preguiça, por avareza, nós não praticamos a bondade. Aí também, neste momento, nós estamos dando margem para sermos obsediados, tá? Quando nós deixamos de praticar o bem, porque a prática do bem é uma oportunidade para nós evoluirmos, aumentarmos o nosso padrão vibratório, o nosso padrão energético aí, né, gente? Então, quando nós não praticamos o bem, nós perdemos esta oportunidade e estamos aí baixando o nosso padrão vibratório, abrindo portas para eventuais obsessores. Mas, afinal de contas aí, pessoal, as obsessões, existem tipos de obsessão?
E sim, a doutrina espírita ela cataloga aí, ela expõe para nós 6 tipos de obsessão, sendo a obsessão do desencarnado para o encarnado, a obsessão do desencarnado para o desencarnado, a de encarnado para desencarnado, a de encarnado para encarnado, a obsessão recíproca e ainda, pessoal, a auto-obsessão. E vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar pela obsessão, pelo tipo de obsessão que é a mais comum, que é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Nesse caso, pessoal, a obsessão ela se caracteriza pela má influência, pelo domínio ou pelo desejo de praticar o mal por um espírito desencarnado sobre um encarnado. Essa influência, por vezes, é tão grande, pessoal, que muitas vezes o obsidiado sofre com problemas de saúde de ordem física e mental de difícil diagnóstico e tratamento, pois o obsessor ele utiliza-se de artefatos fluídicos que confundem o tratamento médico convencional. É muito importante a gente deixar claro aí também que o tratamento médico convencional nunca deve ser deixado de lado, né, ou substituído somente pelo tratamento espiritual. A doutrina espírita, ela instrui a fazer ambos os tratamentos, afinal de contas, entende-se que Deus capacitou o homem a tratar o corpo físico, né? E nem todas as mazelas enfrentadas por nós são derivadas de obsessão espiritual. Às vezes é uma coisa puramente fisiológica. Por isso, da importância de tratarmos o corpo e, obviamente, o espírito. Tá? E na obsessão de desencarnado para desencarnado, são dois espíritos que não pertencem mais ao plano físico. Diz a respeito, esse tipo de obsessão diz respeito à influência exercida entre espíritos que não pertencem mais ao plano físico. O André Luiz, pessoal, em seu livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, ele conta sobre a história de Gregório, que foi um desencarnado que se autoproclamou juiz em um governo estabelecido numa região umbralina, onde ele comandava uma verdadeira falange de espíritos maus que obsidiavam encarnados e influenciavam eles ao mal. Este é um exemplo de obsessão de desencarnado para desencarnado, quando um espírito não pertencente mais ao plano físico obsedia e influencia outro espírito que também não pertence ao plano físico, tá? E vamos seguindo o nosso roteirinho aí, né? E na obsessão de encarnado para desencarnado, quando esse efeito é ao contrário. Geralmente nós conhecemos, nós temos mais conhecimento sobre a obsessão do desencarnado para o encarnado, como a gente falou aqui. Mas quando o caminho é o inverso, quando a obsessão parte do encarnado contra o desencarnado, muitas vezes, pessoal, está relacionado a um sentimento de amor egoísta, um sentimento possessivo que o encarnado possui por aquele ente querido, por aquela pessoa querida que não se encontra mais no plano físico. Ou aquela pessoa que não aceita que aquele ente querido já partiu, já faleceu, já não está mais entre o plano físico, né? Não está mais no plano físico. Este forte sentimento, pessoal, ele cria um vínculo energético com o desencarnado e atrapalha em seu trajeto nesta nova caminhada. Você acaba que limita, você está puxando, você tá limitando a caminhada daquele ente querido que você não queria que tivesse partido, mas infelizmente partiu, e você acaba obsidiando ele, você acaba atrapalhando ele em sua trajetória natural, da qual todos nós um dia vamos passar, certo? E a obsessão de encarnado para encarnado.
Quando os dois obsessores, ou melhor dizendo, as duas pessoas envolvidas, o obsessor e o obsediado, estão encarnados, encontram-se na matéria, no plano físico. Esse tipo de obsessão, ele caracteriza pelo sentimento de posse e de vontade de domínio de um encarnado para o outro. Esse tipo de obsessão, pessoal, ele se inicia muitas vezes com um bom sentimento que gradativamente vai se tornando abusivo e possessivo, imbuído de ciúme, de desejo de poder, realizando um verdadeiro domínio mental sobre aquela pessoa, sobre aquele obsidiado, né? Sufocando e tolhendo totalmente a liberdade daquela pessoa, né? A gente vê muito isso em relacionamento abusivo, que muitas vezes acaba aí deflagrando na Lei Maria da Penha, pessoal, né? Que onde existe uma pessoa. E eu não faço referência que essa obsessão ela é única exclusivamente entre pessoas que compõem um casal. Não me refiro a isso, mas o que a gente vê mais, com maior naturalidade, com mais frequência, é um casal onde um é abusivo com o outro. Esse é o tipo de obsessão de encarnado para encarnado. Esse é um exemplo de obsessão de encarnado para encarnado. E a obsessão recíproca, pessoal. A obsessão recíproca, ela é semelhante à obsessão do encarnado para o encarnado, como a gente falou aqui, mas é mútua, né? Também começa com bom sentimento e mutuamente vai evoluindo para um sentimento de posse, um sentimento abusivo. E relacionamentos assim também não vamos frisar, não vamos ficar somente nessa questão de casal, mas sim relacionamento humano. Então relacionamentos assim também são passíveis de acabarem mal, pois a obsessão de um alimenta a obsessão do outro e aquilo vai virando um círculo vicioso e muito nocivo, de difícil contorno, difícil de consertar uma situação dessa, né? E quando uma das pessoas muda o seu padrão de pensamento e pensa, opa, peraí, alguma coisa está errado, não pode ficar desse jeito, nós temos que mudar aí, né? E muda o seu padrão de agir e o seu padrão de pensar, a reação da outra pessoa pode ser muito má, pode ser muito grave. Por isso que às vezes a gente começa pensando, obsessão recíproca, mas quando um tem um sentimento de amor e possessão pelo outro, que não é grave, mas é grave, é gravíssimo, porque sempre corre o risco de uma pessoa mudar o seu padrão, mudar o seu pensamento e a outra vai ficar desagradada e não vai gostar, né? Vai acaba mal esse tipo de relacionamento. E por fim, pessoal, a autoobsessão. A autoobsessão é quando o próprio indivíduo se autovampiriza, por assim dizendo. É quando a pessoa se julga coitadinha, se julga digna de pena, sempre reclamando da vida, sempre reclamando de dores que não existem, sempre uma pessoa muito queixosa, sempre muito reclamona com tudo. Nessas condições, eles mesmos, né, nós mesmos, quando nós nos auto-obsidiamos, drenamos a nossa própria energia e nos esgotamos emocionalmente. Nós mesmos, sem a necessidade, sem o auxílio, sem a ajuda de algum obsessor de fato. E a doutrina espírita, pessoal, também é muito enfática em dizer que nós atraímos tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós falamos. E por isso que eu digo, se a gente persistir nessa auto-obsessão, nós podemos estar baixando a nossa guarda, o nosso padrão energético, e aí sim estamos dando margem para reais obsessores. Por isso que devemos sempre estar atentos, sempre estar vigilantes nessa situação, né? Não podemos
nos autodepreciar, porque nós podemos aí estar nos auto-obsediando, baixando o nosso padrão vibratório e dando margem para reais obsessores. E dando sequência ao nosso estudo, agora nós já vimos do que resulta a obsessão, quais são os tipos de obsessão. Vamos falar agora sobre os graus da obsessão. A doutrina espírita, pessoal, ela traz ao nosso conhecimento a gradação da obsessão, que vai da obsessão simples, parte para fascinação e, por fim, a mais grave de todas, que é a subjugação. Vamos começar aí pela mais branda, por assim dizendo, que é a obsessão simples, que caracteriza por fatos corriqueiros aí que nós não damos muita importância e que não nos prejudicam, que nos afetam tanto, que nos causam um grande mal, assim, né? Como, por exemplo, perder uma chave de carro, perder a hora, esquecer de algum compromisso, alguma coisa nesse sentido, assim, essas coisas mais simples, né? Pois nesses casos, pessoal, os obsessores eles não são perigosos e nem possuem grandes condições de causar um mal maior para nós. Claro, nem tudo é obsessão, nós não podemos atribuir todas essas mazelas do nosso dia a dia à obsessão, né? Ainda mais sendo coisas simples, que são coisas corriqueiras, assim, que todo mundo está passível de esquecer uma chave, perder um horário, uma coisa desse sentido. Às vezes nós estamos somente, né, desatentos, sem a necessidade de estarmos de fato sobre o jugo espiritual, sobre a influência espiritual, né? Claro, se persistir essas situações, se for situações muito nítidas, né? Se esses infortúnios, pequenos infortúnios, forem muito evidentes, podemos estar falando aí, claro, de um caso de obsessão simples, né? Mas é aquela situação, orai e vigiai sempre, né, pessoal? Sempre estar atentos aos sinais, sempre estar atento ao que acontece ao nosso redor. Seguindo na gradação da obsessão, o segundo grau da obsessão é a fascinação. Essa é um pouco mais grave que a obsessão simples, pessoal, porque a fascinação ela se caracteriza pela paralisação da consciência e do raciocínio do obsediado. O obsessor ele exerce uma influência sobre o obsediado em seus pensamentos, dando uma falsa impressão de um grande conhecimento em diversos temas, o que poderá, por vezes, levar o obsediado a cometer erros graves, pois a pessoa se imbui de um sentimento de perfeição e acaba que não aceita uma opinião diversa, acaba ficando até irritado, agressivo, porque se acha o dono da razão, se acha o detentor do maior conhecimento do mundo, não aceita a opinião diversa e acredita que todas as pessoas são passíveis de erro, menos eles mesmos. Esse nível, esse grau de obsessão é muito perigoso, né, gente? Porque acaba colocando o obsidiado numa situação ruim, numa situação perigosa, digamos assim, né? Porque vai eminentemente resultar, talvez, em péssimas escolhas. Tá? E por fim, pessoal, a subjugação, que é o grau mais grave da obsessão. A subjugação pode ser moral, né? Agindo o espírito obsessor na vontade do obsediado, ou física, né? A física ela age sobre o corpo do obsediado, obrigando ele a falar ou agir conforme a vontade do obsessor. Mas essa subjugação, pessoal, ela não é tão simples. Não basta apenas o espírito se aproximar da pessoa, tomar conta do seu corpo e da sua mente. Não é tão simples assim. Há a necessidade de uma construção de uma ligação energética entre ambos, que por vezes demora anos para ser construída. E para isso também, pessoal, é necessário que o obsessor e o obsediado possuam semelhanças morais,
Senão essa ponte fluídica não é construída e não será possível a subjugação. Ou seja, o obsediado ele não é totalmente vítima do obsessor, pois por vezes ele mesmo almejou aquela obsessão, né? Pois compartilha de ideias semelhantes com o obsessor, bem como foi talvez invigilante e permitiu ser obsediado, né? Ainda, pessoal, nesses casos, a obsessão ela pode ser também kármica, né? Ou seja, como a gente falou no início, quando o obsediado já nasce com seu perispírito gravado com aquele débito da vida passada pendente de acertos, tá? Então, subjugação ela pode ser também kármica. E agora, já partindo para o finalmente da nossa palestra, do nosso encontro de hoje, e como que funciona a desobsessão, né, que é o ato de se curar, de se livrar dos obsessores. Existem alguns mecanismos conferidos a nós para combater a obsessão e promover a nossa desobsessão, pessoal. Como, por exemplo, a prece, o aprimoramento moral íntimo, o passe e a água fluida, a explanação do Evangelho de Jesus, as irradiações e a doutrinação espiritual do obsessor. Em relação à prece, pessoal, me permitam ler a questão 479 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre essa questão. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Esta é a pergunta feita por Allan Kardec à espiritualidade. E a resposta vem agora. A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário que o obsediado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então não basta a gente pedir, não basta a gente, Senhor, Senhor, me livre da minha obsessão, me ajude, me proteja. Não basta somente isso, nós temos que ter a contrapartida nossa, nós temos que agir, nós temos que pedir com fé e agir. E essa é o segundo elemento para promover a nossa desobsessão, que é o aprimoramento moral íntimo. Refere-se justamente à nossa vontade de ser melhor, e aquilo que nós fazemos para sermos melhores, né? Mas não basta ter só a vontade, não basta, eu quero, mas não consigo. Você tem que agir. Temos que agir contra essas práticas imorais que a gente tem costume por fazer, né? E nem que seja aos poucos a gente vai melhorando, elevando o nosso padrão vibratório energético, dessintonizando desses espíritos obsessores aí, por meio do aprimoramento moral íntimo. E seguindo o passe e água fluida, que agem diretamente em nosso perispírito, revigorando e reequilibrando as nossas energias, refletindo diretamente na nossa condição física, pessoal. Diretamente na nossa condição física. O passe e a água fluida são elementos dentro da doutrina espírita magníficos, inclusive de cura de doenças do corpo, além de doenças do espírito. Então, o passe e a água fluida são armas, são elementos de grandiosa importância para a desobsessão. E a explanação do Evangelho também, pessoal, nós estaremos elevando o nosso padrão energético e fechando as nossas portas para os espíritos de baixa frequência. Quando nós fazemos o Evangelho do lar, então, pessoal, nós estamos promovendo uma poderosa purificação em nossa casa e em nossos familiares. A explanação do Evangelho, então, é um excelente artefato para nos proteger da obsessão, nos
conceder a desobsessão. Também temos aí as irradiações mentais. Nesse caso aí nós estaremos emanando energias para encarnados e desencarnados e consequentemente estaremos elevando o nosso espírito e recebendo de volta boas energias emanadas. É a lei do retorno, pessoal. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você faz, você tem de volta. E por fim, pessoal, a última arma que temos aí contra a obsessão, né? O último artefato que temos ao nosso favor contra a obsessão é a doutrinação espiritual do obsessor. É uma atividade ocorrida no centro espírita, nas reuniões mediúnicas, onde o obsessor é encaminhado para atendimento fraterno, recebendo a orientação, recebendo, né, a doutrina pelo diálogo, certo? Então, essa é uma atividade exclusiva do centro espírita, né, uma atividade restrita a médiuns, com todo o preparo, com todo o estudo necessário para a doutrinação do espírito obsessor, tá? Então, gente, a palavra de conforto que temos para trazer, para finalizar a nossa palestra, é que obsessão todos nós podemos ter e muito possivelmente todos nós temos. Todos nós temos. Divaldo Franco, que é a sumidade do espiritismo no Brasil, teve um obsessor durante anos na vida dele, o Máscara de Ferro, né? Era chamado de Máscara de Ferro. Vocês podendo assistir o filme do Divaldo Franco, assistam, vocês vão ver bem certinho. Então vejam, o Divaldo Franco teve obsessor. Então, pessoal, a mensagem de alento que nós temos aí para trazer a vocês é de que obsessor todos nós temos, alguns em graus mais leves, outros um pouco mais aflorado, um pouco mais grave, né? Mas a mensagem é a seguinte, que nós podemos nos livrar, nós temos meios para contornar uma situação de uma obsessão, nós temos formas aí de nos desobsidiar, né? Basta nós sempre vigiar, nos auto-vigiar, nos auto-policiar, orar, né? A prece, a oração é de suma importância e nós melhorarmos as nossas atividades, a nossa moral, os nossos atos, né? Desde aquele mais íntimo até aquele que todo mundo vê, que todo mundo acompanha. Nós devemos nos melhorar enquanto pessoas, elevar o nosso padrão vibratório, a nossa energia e sintonizar só espírito bom, só coisa boa, só mentores espirituais que realmente vão acrescer a nossa vida, vão acrescentar e não decrescer, como é o caso dos nossos irmãozinhos não tão evoluídos que são os obsessores. Tá certo? Nós vamos chegando ao final de mais um encontro, de mais uma segunda-feira, agradecendo primeiramente a Deus por nos permitir estar com saúde, estarmos aqui, agradecer a boa espiritualidade pela intuição, agradecer aos trabalhadores desta casa e a boa espiritualidade por todas as bênçãos, pela intuição, pela palavra, pelas graças, pela saúde, pela família, por tudo de bom que é nos dado. Vamos pedindo em nossas irradiações para que Jesus abençoe as pessoas que necessitam, aquele que não tem condição de prover um alimento para seus familiares, aquele que mora na rua, aquele que encontra-se em depressão, aos presidiários, todas as pessoas que necessitam de algo. Vamos pedindo a Jesus para colocar o remédio necessário nesta água trazida neste recinto, restaurando nossas forças físicas, nossas forças espirituais, nossas forças mentais, nos dando saúde, nos dando força para mais uma semana de vida. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Obrigado
as pessoas que vêm acompanhando nossos canais no Facebook, no YouTube, o pessoal de Curitiba, o pessoal de Ponta Grossa, o pessoal de Minas Gerais, os conterrâneos do Dr. Ronei, que nos acompanham semanalmente, muito obrigado. Para você que está chegando agora, acessa lá no YouTube a nossa página, né? Centro Espírita Luz e Paz, e no Facebook também, Centro Espírita Luz e Paz, com mensagens diárias, aí, mensagens edificantes sobre a doutrina espírita. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Até semana que vem.